Meus queridos, como prometido, estou aqui completando esse mesmo vídeo, certo? Que atingiu os 20 minutos, mas aqui estamos dando continuidade, certo? A gente parou no capítulo 1, versículo 1 do livro de Juízes. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo certinho, que é para você não se complicar ali. Poxa, onde foi que o presbítero parou? Tá aqui, o vídeo é esse. Vamos dar continuidade e lermos até o versículo de número 4. Deixa eu ampliar aqui para você ver melhor. Paramos no 1. Deus falou poderosamente. Tá no vídeo anterior aí. Você vai lá, ver o vídeo e ver a palavra poderosa que Deus falou aos nossos corações aqui no versículo 1. Dando continuidade, olha só a coisa forte. E disse o Senhor, Judá subirá. E eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simão, seu irmão, sobe comigo. Judá falou à tribo de Simeão. Olha só, Judá falou à tribo de Simeão, sobe comigo. A herdade que me caiu sob sorte, e pelejamos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua terra. Olha só, aceitaram. Então vamos lá, olha o versículo 4. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se você está entendendo o que é que Deus está falando aqui. Glória a Deus. Eu não sei se você está entendendo. Eu preciso compartilhar isso aqui com você. Deixa eu só ampliar essa parte aqui. Vamos lá. Olha o que o versículo 4 diz. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu em suas mãos os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Ou seja, no versículo de número 1, eles perguntaram quem ia, olhe bem, quem ia ser o primeiro a atacar, dentre eles, os cananeus. Deus respondeu, olhe bem, no versículo 2, Deus respondeu que seria Judá. Judá foi fazer um convite para Simeão, convidando Simeão para ir com ele, e eles foram. Por que eles foram? Porque isso aqui estava na direção de Deus. Isso aqui, ó, pelejar, guerra, estava na direção de Deus. Por isso que eles foram, porque Deus estava no negócio. Por isso que eles meteram a cara, porque Deus estava no negócio. Aleluia, glória a Deus. Aí quando você chega no versículo 4, você consegue ver que Deus, ele estava no negócio. Deus estava no negócio. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na mão os cananeus. Aleluia. E os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Deixa eu marcar isso aqui para você entender melhor. Deixa eu marcar isso aqui no versículo de número 4, para você entender. E feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Glória a Deus. Por quê? Eles feriram 10.000 homens em Bezeque. É porque Deus estava no negócio. É porque Deus estava na situação. Você está compreendendo que Deus está falando com você? Eles só feriram 10.000 homens porque Deus estava no negócio. Deixa eu dizer algo de Deus aqui para a tua vida.
Não existe fracasso na direção de Deus. Eu vou repetir isso, viu? Não tem como dar errado se Deus estiver no negócio. Não tem como fracassar se Deus já deu a ordem para você ir. Se Deus deu a ordem, aleluia, se Deus falou com você, não tem como dar errado. Não tem como. Se Deus disse vá, se você consultou a Deus, se você orou a Deus, se você jejuou, se você apresentou em oração, se você passou dias, se você passou meses orando a Deus, pedindo para que Deus falasse com você, e Deus disse vá, aleluia, é porque não tem como dar errado. Pode dar errado se você, aleluia, se você quiser que dê errado. Se você quiser que dê errado, vai dar. Só vai dar errado se você ficar debaixo de desobediência. Só vai dar errado se você for dar uma de rebelde. Mas diante da ordem que Deus deu, pode ir, porque vai dar certo. Não existe fracasso. Não existe fracasso na direção de Deus. Quem fracassa é a gente, mas Deus não fracassa. Quem erra é a gente, porque Deus não erra. Deus é santo. Aleluia. Quem perde guerra somos nós, porque Deus não perde guerra. Se Ele, que é o Senhor dos exércitos, deu a direção vá, sabe o que foi que aconteceu aqui? Eles feriram 10.000 homens em Bezeque, porque Deus estava na direção. Aleluia. Glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus. Aí no versículo de número 5, olha só que coisa interessante. No versículo 5 não, vamos continuar ainda no versículo 4. Vamos pular para o 5, que eles já feriram em 10.000 homens em Bezeque. Olha só que coisa forte. No versículo 5, ele diz bem assim: e acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriu aos cananeus e aos ferezeus. Olha só que coisa forte. Eles foram lá, e foi lá que ele encontrou Adoni-Bezeque. Foram atrás de Adoni-Bezeque. Aleluia. Só que Adoni-Bezeque, ele observa que essa guerra está perdida. Sabe quem é Adoni-Bezeque aqui? Eu vou usar um termo de uma tipologia. Adoni-Bezeque aqui, sabe qual a tipologia que ele está apresentando aqui dentro? É do inimigo. É do diabo, que peleja contra a nossa vida, que quer o nosso mal. Aleluia. Adoni-Bezeque aqui tinha lutado guerras e mais guerras, juntando-se ao número de 70, olha só que coisa forte. Adoni-Bezeque arrancava os dedos polegares, tanto das mãos quanto dos pés, quanto da mão também quanto dos pés. Lutou 70 guerras dentro desse contexto aqui. Eu não quero sair daqui, aleluia, para a gente não perder a direção do que Deus está falando aqui. 70 reis perderam os polegares da mão e perderam polegares dos pés, porque Adoni-Bezeque, que é uma tipologia do próprio diabo aqui, ele tinha esse detalhe de querer humilhar o homem de Deus, de querer derrotar o homem de Deus. Só que quem mexe com o homem de Deus está mexendo com o próprio Deus. Você consegue compreender isso? Mas eu vou repetir aqui para você entender.
Quem mexe com o homem de Deus, mexe com o próprio Deus. Versículo 5. Versículo 4, eles derrotaram 10.000 homens. E no versículo 5, no meio dessa guerra aqui de 10.000 homens, eles acharam Adoni-Bezeque. Eu vou repetir isso aqui porque você precisa entender. Eles acharam, olha só. Se eles acharam Adoni-Bezeque, meu Deus do céu, Deus vai falar aqui, viu? Como ele já está falando. Se eles acharam Adoni-Bezeque, é porque Adoni-Bezeque estava se escondendo. Para eles terem achado Adoni-Bezeque, é porque Adoni-Bezeque estava se escondendo. Deixa eu dizer algo de Deus aqui para a tua vida. Ninguém, aleluia, eu estou falando ninguém, viu? Ninguém consegue se esconder de Deus. Ninguém consegue se esconder dos olhos de Deus. Porque ninguém se esconde de Deus. Quando Deus quer encontrar, Deus encontra. Aleluia. Quando Deus quer falar, Deus fala. Quando Deus quer achar, Deus acha. Eles acharam Adoni-Bezeque. Aleluia. E pelejaram contra eles. E os feriu os cananeus e aos fariseus. Eles acharam Adoni-Bezeque. Sabe o que é que o salmista fala no Salmo 139? Aleluia. Ele diz que ninguém consegue se esconder dos olhos de Deus. Ninguém. Os olhos dele estão em todos os lugares. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. E acharam Adoni-Bezeque, porque ninguém consegue se esconder quando Deus quer encontrar. Aleluia. Ninguém consegue se esconder quando Deus quer encontrar. Tome cuidado. Tome cuidado. Porque muitas das vezes Deus dá corda. Muitas das vezes Deus dá corda. O problema é até onde você vai puxar essa corda. Eu vou repetir isso. Deus dá corda para você puxar. O problema é até onde você vai puxar essa corda. Porque a hora que Deus decidir parar de dar essa corda, Ele vai resolver puxar ela. Oh, aleluia. E quando Deus resolver puxar essa corda, você está correndo o grande risco de vir todo arrebentado, todo ferido, todo machucado. Porque quando Deus quiser puxar essa corda, Ele puxa. A gente pode tentar se esconder, a gente pode tentar fugir, aleluia, como Jonas tentou fugir, mas só foi até onde Deus permitiu. Cuidado, porque Deus acha. Cuidado, porque Deus encontra. Porque ninguém consegue se esconder quando Deus quer encontrar, viu? Ninguém consegue se esconder quando Deus quer encontrar. Presbítero, mas eu tenho medo que Deus me encontre, porque eu tenho feito muita coisa de errado. Aleluia, glória a Deus. Sabe qual é o problema? O problema não é você vir todo quebrado para a mão de Deus. O problema é você estar inteiro na mão de Satanás. Eita, meu Deus. O problema não é você vir quebrado, ferido, machucado, na mão de Deus. Aleluia. Mas o problema é você estar inteiro na mão de Satanás. Porque você quebrado na mão de Deus, aleluia, Deus restaura. Você ferido na mão de Deus, Deus derrama o bálsamo. Você rachado na mão de Deus, você tem que compreender que você é um vaso que está na mão do oleiro, e o oleiro pode te moldar. O que você não pode é estar inteiro na mão do diabo. Porque ele próprio disse lá em Mateus 4,
a tentação de Jesus no deserto. O diabo tentou Jesus no deserto. Satanás disse que o mundo já era dele. O que é que adianta você estar inteiro na mão do diabo? O que é que adianta tu ganhar o mundo e perder a tua salvação? Tome cuidado, porque quando Deus quer encontrar, Ele encontra. Aleluia. Não puxa essa corda achando você que vai fugir de Deus. Porque quando Deus quer encontrar, Ele encontra. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus. Versículo de número 6. Olhe bem. Versículo 5, eles acharam Adonibezeque. E no versículo 6, porém, Adonibezeque fugiu. Meu Deus. Aleluia. Eu vou grifar isso aqui, você precisa entender. Deixa eu fazer essa marcação aqui, no versículo 6. Porém, Adonibezeque fugiu. Eles acharam Adonibezeque, porém, Adonibezeque fugiu. Aleluia. Há um perigo aqui, viu? Se eu fosse você, eu pegava a tua caneta, pegava o teu papel, fazia a tua anotação. Porque você vai levar isso aqui para a tua igreja. Quando tiver uma oportunidade, e você vai entregar o rolo compressor. Aleluia. Há um perigo nisso aqui. Olhe bem. Eles acharam Adonibezeque e começaram a pelejar contra ele. Versículo 5. Eles acharam Adonibezeque. Quando ele acha Adonibezeque e começou a pelejar, era para ele ter matado Adonibezeque. Eles encontraram Adonibezeque, mas era para ele ter matado. Quem é Adonibezeque aqui? Eu falei, uma tipologia do diabo. É uma tipologia do inimigo. Eles acharam Adonibezeque, pelejaram contra Adonibezeque. Se ele é uma tipologia do diabo, eles acharam e pelejaram, teve a oportunidade de matar. Teve a oportunidade de matar, mas não matou. Sabe o que foi que aconteceu? Adonibezeque fugiu. Adonibezeque fugiu. Aleluia. Deixa eu dizer algo aqui de Deus para a tua vida. Se você não conseguir matar a raiz do mal que vem te perseguindo, aleluia, esse mal, ele pode voltar, viu? Ele pode voltar. Se você tem a oportunidade de matar o pecado que está verdadeiramente se alimentando da tua carne, por que é que você está deixando ele fugir? Se você está tendo a oportunidade de encravar uma espada no teu pecado, naquilo que não está agradando a Deus, por que é que você não reforça a tua peleja? Para você botar um fim nisso. Para você não decretar um fim. Porque se você não decretar um fim, ele vai voltar. Aleluia. Se você não matar a raiz desse mal, ele sempre vai voltar. Deixa eu dizer algo de Deus aqui para a tua vida. Não resolva nada pela metade, viu? Não resolva nada pela metade. Já era para você ter sido liberta disso daí, viu? Já era para você ter sido liberto disso aí há muito tempo, viu? Mas por que que você não libertou? É porque você não matou quando teve oportunidade. É porque você não matou quando teve a oportunidade. E sabe o que é que está acontecendo? Esse mal está voltando a te perseguir. Os pensamentos estão voltando. Aleluia. Os desejos estão voltando. Porque era para você ter matado. Mas você não matou. Aleluia.
Não resolva nada pela metade não, viu? Deus está falando com você. Porque aquilo que você resolve pela metade, se você não conseguir matar a raiz desse mal, desse pecado, o mal sempre vai voltar. Ele sempre vai voltar. Aleluia, glória a Deus. Deus está falando aqui. Eu vou encerrar aqui essa segunda parte da mensagem porque atingimos 20 minutos. Eu falei que os vídeos seriam 20 minutos, mas Deus está falando poderosamente aqui aos nossos corações. Deus está falando poderosamente aos nossos corações. Eu vou dar continuidade no próximo vídeo. Eu peço que vocês não percam o próximo vídeo, porque Deus está falando de uma forma poderosa. Deus está falando de uma forma extraordinária. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Vai ter continuação no próximo vídeo. Que você receba essa palavra da parte do Senhor Jesus. Que Deus possa estar edificando a tua vida poderosamente em nome de Jesus. Amém?